de unção. Amém? Tudo bem, igreja do Senhor Jesus? Que a graça do Senhor nesta noite continue sobre as nossas vidas. Amém? Não é a bênção apostólica, mas é uma oração, clamando ao Deus vivo que está aqui nesta noite, ao Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Amém? Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor Luiz, a nossa pastor Luciene, pela honra, pastor, pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor diante da igreja. O ministério de intercessão desta casa, os obreiros desta casa, os pastores. É muito bom, irmãos, quando a gente recebe a oportunidade para ministrar, a gente vê que todos estão intercedendo pelas nossas vidas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Amém? Olha o nosso tema. A obediência a Deus liberta. Atos capítulo 12. Mandar um beijo também, mais uma vez, para a herança que o Senhor deu para mim e para minha esposa Vânia. Gustavo Miranda, um beijo no seu coração. Ana Carolina Miranda, um beijo no seu coração. Um beijo também no coração daquelas pessoas, da família, os amigos que não puderam estar aqui nesta noite, mas que, queira Deus que estejam assistindo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale com você nesta noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha o que diz o verso 1. Na ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Nós vamos, aqui nesta noite, compartilhar algo sobre esse texto. Eu não sei, mas o livro de Atos, existem 3 coisas no livro de Atos que nos chamam muita atenção. A primeira delas é a descida do Espírito Santo. Eles obedeceram e ficou esperando a descida do Espírito Santo. Depois existem dois homens, 2 apóstolos. Um deles é Pedro e o outro é o apóstolo Paulo. Então, o livro de Atos trata muito bem esse tema, o Espírito Santo, e esses 2 homens que fizeram a diferença no reino de Deus. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu quero que você recorda comigo sobre o livro de Atos. O que aqui é o enfoque do primeiro capítulo? O primeiro capítulo, quando Jesus foi assunto aos céus, quando o Senhor Jesus retornou aos céus, ele deixou uma promessa. Ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejas revestidos do poder de Deus. Jesus deixou uma ordem para eles. Olha o verso, capítulo 1, o verso 5, a parte B do 4 e o 5 fala assim, Jesus falando a eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Esse é o capítulo 1. Aí você caminha mais um pouco, para o capítulo 2, eles recebem a promessa. No capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre aquele ambiente, o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor, que estava ali reunidos dentro de uma promessa, cumprindo algo que o Senhor havia falado.
assim como eu e você, nós estamos aqui nesta noite. Estamos aqui em obediência ao Espírito Santo de Deus. Talvez, aqui são todos adultos, talvez a criança, talvez o adolescente, talvez ele venha forçado. Os pais falam, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Mas aqui, temos pessoas aqui que vieram para receber nesta noite algo do Senhor. E o capítulo 2 fala que o Espírito Santo desceu sobre eles, moveu sobre eles. No capítulo 3, ele fala já da ação do Espírito Santo de Deus. Quando você lê, você vai ver aqui que esse homem que nós vamos falar sobre ele hoje, o apóstolo Pedro, ele foi tão cheio do Espírito Santo, que na primeira pregação que ele fez, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Aí você às vezes pode falar assim, nossa, esse homem estava cheio do Espírito Santo. Sim, ele foi um homem que aprendeu a obedecer, ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, e ele foi cheio do Espírito Santo. E quando você continua lendo o livro, você fala que mesmo assim, esse homem foi perseguido por pregar a palavra do Senhor. E às vezes eu e você enfrentamos umas coisas de nada, começamos a murmurar, começamos a reclamar. Pensa, irmãos, a palavra do Senhor fala que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Imagina 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Talvez se fosse eu, na minha fraqueza, ia falar, agora eu estou blindado, agora acabou. Nada mais acontece comigo, nada mais me pega, eu sou o cara. Mas não, ele enfrentou algo que daqui a pouco nós vamos ver. No capítulo 3, o que trata o capítulo 3? Ele fala da pregação de Pedro. O capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio, eles foram presos, porque estavam pregando um tal de Jesus de Nazaré. Só que aqui eles foram soltos, com a recomendação, dizendo, olha, nós vamos liberar vocês, mas vocês não preguem mais sobre esse Jesus. Graças ao bom Deus, eles não foram obedientes, porque se eles fossem, talvez o evangelho não tivesse chegado aqui hoje. E fala também no 4, a oração dos primeiros cristãos. No capítulo 5, começa falando a história de um casal, Ananias e Safira, que eles mentiram ao Senhor, e eles foram fulminados de morte. No capítulo 6, fala da escolha dos 7, eles estavam sobrecarregados de tarefa, não estavam conseguindo fazer todas as coisas, eles separaram homens para ajudar na obra do Senhor. Aquilo que eu e você devemos fazer na casa do Senhor, sermos ajudadores, facilitadores, e às vezes eu e você vacilamos, nós somos dificultadores. Nós precisamos mudar esse entendimento nosso, por a escolha dos 7. No capítulo 7, começou aqui a perseguição da igreja, Estevão preso, e o discurso e a defesa de Estevão, e o apedrejamento de Estevão, por causa da palavra do Senhor. No capítulo 8, fala da perseguição à igreja. No capítulo 9, talvez aqui uma das conversões mais genuínas na história da Bíblia, que é a conversão de Saulo, o perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Prendia, batia, mandava matar aqueles que pregavam a palavra do Senhor. Mas aqui ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, e a vida dele foi transformada. E o Senhor, quando visitou ele, quando o Senhor deu a seguinte ordem para Ananias, que ele fosse num determinado endereço, e lá encontraria um homem que estava cego há 3 dias sem se alimentar, para que ele impôsse as mãos e orasse por ele. Ananias a princípio falou, Senhor, eu não vou, esse homem ele prende os crentes e ele mata. mas ele obedeceu. Eu e você precisamos obedecer.
E o Senhor Jesus falou para ele: vai, ora por ele, que eu vou mostrar para ele o quanto vale a pena sofrer pelo meu evangelho. O Senhor Jesus falou para mim e para você que nós devemos fazer o quê? Pegar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Se alguém um dia chegou para você e falou assim: olha, confesse Jesus como Senhor e Salvador, vira um crente, que a sua vida vai ser transformada. É verdade. Quando você aceita o Senhor Jesus, a sua vida é transformada. Mas se ele falou para você: acabou todos os seus problemas, aí já começou a te falar mentira. Jesus, irmãos, que era Jesus, o que é que ele enfrentou? Ele enfrentou morte de cruz por mim e por você. Jesus passava a noite orando. Quando eu vejo isso, eu fico com vergonha de Jesus, irmãos. Às vezes você, de madrugada, você ora 30 minutos. Quando ora, Jesus, que era Jesus, irmãos, 100% homem, 100% Deus, passava a noite orando. Imagina o que eu e você precisamos fazer. Precisamos obedecer, buscar ao Senhor. Glória a Deus. Capítulo 10, tem a história de Cornélio, onde Pedro mais uma vez foi usado para levar a palavra ao gentio, aqueles que eles achavam que não mereciam, não eram dignos. Capítulo 11, Pedro usado por Deus, ainda teve que dar explicação o que havia acontecido, porque ele foi na casa de Cornélio, considerado um homem pecador. E aqui nós chegamos no capítulo 12. Olha o verso 1, verso 1, 2 e 3, por favor, Carlos. Olha o que diz. Nesta ocasião, o Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Irmãos, o Herodes só queria agradar a população, ele queria continuar no poder. E como ele viu que os judeus ficaram felizes com a morte de Tiago, ele falou assim: eu vou fazer algo maior. Imagina, irmãos, Pedro pregando a palavra do Senhor, ele foi preso. E Herodes certamente pensou e falou: bom, se eles ficaram felizes com Tiago, imagina com Pedro, que num dia só ele orou, ele pregou a palavra, 3.000 pessoas aceitaram esse Jesus de Nazaré. Imagina se a gente dá fim na vida dele. O quanto os judeus ficarão felizes com isso. Então a intenção de Herodes era somente agradar aos judeus. Vou tirar o clipe aqui do meu iPhone, que ela está atrapalhando. Versículo 4. Depois de prendê-los, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro já havia sido preso uma vez. Vocês lembram lá no capítulo 4? Agora que Herodes prendeu novamente, falou assim: agora ele não pode ser solto, não. Agora ele vai ser condenado. Agora ele vai ser morto. Por isso ele colocou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. E Pedro ainda estava algemado a 2 soldados, um de cada lado. Impossível ele fugir, não tinha como. Agora sim, ele ia ser condenado, ele ia ser morto. Não tinha escapatória para ele. Não tinha outra alternativa para ele. A saída dele era a condenação e a morte. Aí você pensa comigo aqui, você conhece a história de Pedro? Você sabe quem foi Pedro? Pedro era um pescador profissional.
Quando você vai ler a história de Pedro, ele estava um dia pescando, Jesus passou e falou: ei Pedro, eu preciso de você. Você não será mais pescador profissional, você será pescador de homens, você será pescador de almas. E Pedro aí já começou a obedecer o Senhor Jesus. Pedro, um homem rude, um homem sem instrução. Dizem que Pedro era sanguinário, Pedro era ignorante, Pedro era nervoso, era impaciente. Pedro não levava desaforo para casa. Pedro, ele dava um peixe para entrar na briga, pastor Júnior. Mas ele, depois que ele entrava também, ele dava um cardume de peixe para não sair da briga. Ele era valente. O Pedrão era forte. Porém, esse homem rude, quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele começou a ser transformado. Ele começou a aceitar aquilo que o Senhor Jesus tinha para ele. Ele começou a obedecer. E quando eu e você começamos a obedecer aos princípios, aos propósitos do Senhor Jesus, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo mudados. Isso é automático. Isso acontece. E como prova dessa obediência, Pedro um dia pescou a noite toda e não pegou nada. E de manhã ele estava lavando as redes. Com certeza, desanimado, cansado. Amanhã eu tenho boleto para pagar, eu tenho os funcionários para pagar, eu tenho o IPVA do barco para pagar. Eu não peguei nada, o que será de mim? Mas de repente ele viu quem? O Senhor Jesus. O Senhor falou para ele: Pedro, o que aconteceu? Ah, Senhor, a noite toda não peguei nada. Estamos lavando a rede e vamos para casa. O que Jesus disse para ele? Pedro, volte, lance as redes desse lado. Ah, irmãos, acho que se fosse eu, falava: não, Jesus, está de brincadeira, a noite toda. Eu conheço esse lago aqui como a palma da minha mão, eu sei até onde os peixes ficam. Nós não pegamos nada. Mas o que Pedro fez? Ele obedeceu. Ele falou: Senhor, em razão de ser o Senhor que está falando, em razão de ser a tua palavra, eu vou lançar a rede onde o Senhor está falando. Aleluia, obediência. E ele lançou. Depois, se você for ler o texto, você vai ver que eles pegaram tantos peixes, que ele chamou os outros barqueiros, e diz que quase todos os barcos ficaram lotados, e quase foram a pique, tamanha era a carga de peixe que eles haviam pegado. Esse homem, que foi transformado pelo poder do sangue de Jesus. Na preparação da Santa Ceia, Pedro estava junto. Perguntaram: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Ele disse: vai até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, segue ele, aonde ele for, vocês chamem o dono da casa, e fala para ele: olha, o mestre precisa de um espaço, de um aposento, para celebrar a Santa Ceia, e ele vai arrumar para vocês. E isso aconteceu. Irmãos, naquela época isso era impossível, sabe por quê? Porque quem andava com um cântaro de água na cabeça eram as mulheres, não eram os homens. Era impossível de acontecer. Mas Jesus falou para eles: façam isso, eles fizeram. E aconteceu. Quando Jesus preparava a sua caminhada para Jerusalém, Jesus disse para eles também: olha, vão ao povoado, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Vocês peguem ele, se o dono perguntar, fala que o mestre está precisando dele. Pensa, irmãos. Será que o Senhor Jesus falasse isso para mim, para você? A gente ia fazer? Senhor, isso é furto ou é roubo?
Imagina. E o que aconteceu? Eles fizeram. E assim foi feito. Quando eles pegaram o jumentinho, começou a sair, o dono, epa, o que está acontecendo? Não, o Senhor Jesus precisa dele. Amém. Pode levar. Engraçado que essa semana tivemos uma intercorrência lá na loja da minha esposa. Segunda para terça, Vânia? Terça para quarta. O Pastora Lu também teve uma intercorrência essa semana. Era 00:40, pastor Jolei. Aí o alarme da loja disparou no meu celular. Eu já estava dormindo, né? Aí levantei assim, pastor Júnior. Fui direto na câmera, né? Aí vi um cidadão lá com a mochila. Eu falei assim, Vânia, o que o Gustavo está fazendo na loja essa hora? Ela falou assim, não, Gustavo não, isso é ladrão. Eu falei, misericórdia mesmo. Intercorrência, irmão, lembrei do jumentinho. E ela abriu a porta com a facilidade, com a misericórdia de Deus. Mas a única coisa que ele levou foi um MacBook do Gustavo, que estava lá, e o carregador. Ele não levou mais nada, né? Ele ficou feliz com o MacBook, ou ele foi lá só para buscar o MacBook, né? Levou, colocou debaixo do braço e saiu de boa. Ainda quando saiu, deu uma puxadinha na porta para não ficar tão aberta, né? Eu quase agradeci ele. Situações, irmãos, isso não é fácil. Isso acontece. Agora nós precisamos entender, ser direcionados pelo Espírito Santo. E às vezes vem coisas assim na nossa vida tão... Você já leu o manual do seu veículo? Você já pegou seu manual e leu? Sabe o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás? Eu nunca tinha lido o manual. Eu fui levar o nosso carro para fazer a revisão de 10 mil, pastor Alexandre. Aí cheguei lá, estava agendado, peguei. Aí já, a hora que a menina veio fazer a vistoria, peguei o manual, entreguei para ela. Aí chegando lá no balcão, ela sentou para poder completar a ficha, o manual do lado dela e eu sentado desse lado. Aí eu peguei o manual, falei, deixa eu dar uma olhada nesse manual. Aí fui lá, pastor Saulo. Aí vi que lá falava se o carro tem menos de 1 ano de uso. Se der um problema anerente ao veículo, você tem direito a um carro reserva. Li isso na hora lá. Deixei o carro para revisão, com a proposta de pegar à tarde. Aí ela me ligou. Você, teve um probleminha aqui com a mangueira do fluido do radiador. Sua mangueira está com problema. E demora de 7 a 10 dias úteis para chegar e te entregar o carro. Falei, interessante. Ficar sem o carro esses dias não vai ser fácil. Mas eu lembrei de quê, irmão? Do manual. Por que eu fui ler esse manual? Você acha que não foi? O Espírito Santo falou assim, dá uma olhadinha aí. Aí eu falei para ela, falei sim, Marcelo, falei sim. Só que eu tenho direito a um carro reserva, né? Aí ela deu uma sumidazinha, sabe? Aí eu insisti, falei, tudo bem? Lembrei ela de novo. Ela falou assim, vou falar com a minha diretora aqui sobre isso. Isso foi acho que eu deixei lá na terça, irmão. Na terça. Consegui pegar um carro. Quarta-feira. Não, sexta-feira eu consegui pegar o carro reserva. Pior que não chegou, mas quase chegou, pastor Lailson. Então, irmãos, a gente vê que é o Senhor trabalhando. Pifou. Mas se eu não tivesse lido esse manual, eu acho que ela não ia falar para mim assim, você tem direito a um carro reserva. Eu acho que não. Mas assim, eu estou dizendo isso para dizer que o Senhor cuida da gente. O Senhor faz a diferença nas nossas vidas. E é nos mínimos detalhes que o Senhor age. Lembra da história? Um dia Jesus chamou Pedro e falou, Pedro,
Satanás queria se andar com você, mas eu não deixei. Eu intercedi por você, eu não permiti, Pedro. Pedro estava com o Senhor Jesus em obediência. Na Santa Ceia, quando Jesus conversava com eles, Jesus lembrou eles sobre o que o Senhor Jesus havia de passar, que ele havia de enfrentar a prisão, o julgamento, a morte de cruz, para se cumprisse tudo aquilo que foi dito um dia pelo profeta Isaías. O que o Pedrão falou? Ah, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morro também. O que aconteceu no Getsêmani? Lá estava Pedro com Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada, o que ele fez? Tchum, na orelha de Malco. Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e falou: não, Pedro, não é assim que funciona não. A palavra do Senhor precisa ser cumprida. Você acha que se eu clamasse ao meu Pai, Ele não mandava uma legião de anjos para me tirar dessa situação? Mas eu preciso passar por isso, Pedro. Jesus foi preso. Jesus foi levado. E Pedro seguia Jesus de perto. Só que quando ele falou: Senhor, aonde o Senhor foi, eu vou. Eu morro também com o Senhor. Jesus falou: Pedro, fique em paz, Pedrão. Eu te conheço. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, eu e você precisamos da misericórdia de Deus, para que nós possamos seguir adiante na nossa caminhada de fé. E quando você lê o texto seguinte, da história de Jesus, da sua prisão, da sua condução, da sua condenação, lá estava Pedro. Pedro acompanhava de perto. E ele chega num lugar, alguém fala assim: você, eu te conheço, você é deles. Não, sou de jeito nenhum, não conheço esse homem. Ele caminha mais um tempo, mais um espaço, alguém fala: você, eu te conheço, você faz parte da equipe dele. Não sou eu. Aí Pedro está lá, na fogueira, lá esquentando o frio. Uma das servas vê ele e fala assim: você é da turma dele. Não sou. Você veste como ele, você fala como ele, você reage e age como ele, você é um deles. Ele disse: não sou, não conheço esse homem. Irmãos, e Pedro era, e o que me chama a atenção? Aquela mulher reconheceu Pedro, disse: você fala como ele, você anda como ele, você tem a presença dele. Eu e você precisamos dessa presença nas nossas vidas. Eu e você precisamos parecer com o Senhor Jesus. As pessoas precisam olhar para mim, para você, falar assim: tem algo diferente aí, tem uma presença aí, tem algo nessa pessoa, tem algo nesse homem, nessa mulher. Eu e você precisamos disso. Mas às vezes as pessoas olham para mim, para você não, mas olha para mim e fala: mas esse aí, crente igual esse, no inferno está cheio. Irmãos, nós precisamos lutar constantemente, porque não é pela árvore que se conhece os frutos, é pelos frutos que se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Precisamos, irmãos, vigiar. Temos que deixar de ser o Pedrão, doidão, zangadão, brabão, ignorantão. Precisamos ser esse Pedro transformado, esse Pedro que conheceu Jesus e andou com Jesus. Quando Jesus foi sepultado, quando as mulheres foram lá, o corpo não estava mais, que elas voltaram e deram a notícia. Quem foi o primeiro a chegar lá no sepulcro? Foi Pedro. Quando Pedro encontrou com Jesus, o que o texto diz? Por 3 vezes, o Senhor Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama? Será que o Senhor Jesus chegar para você e para mim hoje falar assim: Devani, você me ama?
Irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Pedro disse: Senhor, eu te amo. E mais uma vez o Senhor Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, eu te amo. Nós precisamos, irmãos, da graça, da misericórdia do Senhor. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E às vezes eu e você pensamos, irmãos, todos nós aqui somos ovelhas do Senhor Jesus, todos nós aqui somos a noiva do Cordeiro de Deus, e às vezes nós pensamos que esse apacentar compete somente ao pastor Luiz e ao pastor Luciene. Não, compete a cada um de nós. Porque às vezes, alguém chega em mim para falar mal de alguém, ao invés de eu dizer, chama ela, vamos conversar junto, vou dizer, vamos orar por ela, eu pego também, ó. Irmãos, isso não é amor. Se eu não posso amar as pessoas que estão em minha volta, como que eu vou amar o Senhor? As pessoas que eu vejo no amo, imagina como que eu vou amar o Senhor. Obediência, irmãos, é assim. Se eu não obedeço ao nosso pastor aqui, ao pastor Luiz, se eu não obedeço os princípios da igreja, as diretrizes que ele nos passa, como eu vou obedecer ao Senhor Jesus? Pois eu sempre estou vendo o pastor Luiz. E se eu não obedeço ele, eu jamais vou obedecer a Deus. Como eu sou como funcionário? Como eu sou com a minha liderança? Sou rebelde? A Bíblia fala que o pecado de rebeldia diante do Senhor é o mesmo de feitiçaria. Irmão, isso é muito triste. Tem empresas que não contratam crente. Eu falo, não, contrato crente não. É o pior funcionário que tem. E deveria ser o contrário. Alguém olhar para você, ver na sua ficha, o que você é? Eu sou um evangélico, sou cristão. Eu sou crente. Então vem, a vaga é sua. Mas é o contrário. Nós precisamos mudar essa realidade do nosso meio. Se eu não obedeço às pessoas que eu vejo, que estão à minha volta, se eu não obedeço àquilo que o meu patrão, o meu chefe me passa, jamais vou obedecer ao Senhor. Porque eu olho minha volta e falo assim, ó, não tem ninguém me vendo. Ixi, eu estou em paz, estou tranquilo. Mas o Senhor, Criador de todas as coisas, o soberano, o eterno, Ele conhece eu e você. E os olhos deles estão fitos em mim e você, 24 horas por dia. Nós precisamos lembrar disso. Precisamos caminhar com o Senhor. Pedro, quando recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi transformado. Esse homem passou a ser usado por Deus. O Espírito Santo de Deus era com ele. O texto fala que onde Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Os enfermos estavam na calçada. Pedro passava, a sombra dele ia curando os enfermos. Esse homem obedecia. Esse homem aprendeu a obedecer ao Senhor Jesus. Esse homem, ele seguiu os ensinamentos do Senhor Jesus. Olha o versículo 5, por gentileza, Carlos. O versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você tem uma igreja que ora por você. Você aqui, você tem uma liderança que ora por você.
E você precisa crer, precisa fazer parte. E eu fiz aqui cinco pontos, simples e rápidos, a respeito da oração. A igreja orava intensamente por Pedro. A igreja, irmãos, orou por Pedro durante uma semana. A primeira delas, a número 1, a oração precisa ser intensa. A oração precisa ser genuína. A oração precisa ser verdadeira. Olha o Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 1. Do verso 1 ao 8, tem quem? A parábola da viúva persistente. Jesus falando sobre a oração. Ele contou a história desse juiz. Diz que uma viúva, todos os dias ia diante do juiz. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. E o que esse juiz disse? Falou assim: olha, eu não devo satisfação para ninguém. Eu não preciso fazer nada para ninguém. Mas essa viúva está me importunando. Eu vou julgar a causa dela. Porque quando eu julgar a causa dela, aí ela vai me deixar em paz. Lucas 18. Lucas 18, verso 1 fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar-se. Aí lá no versículo 7, olha o que Jesus diz. No 6, e o Senhor Jesus continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Aí no 7 fala assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu e você precisamos colocar diante do Senhor, diariamente, constantemente, as nossas demandas, aquilo que nós precisamos, que o Senhor nos dê. O segundo ponto da oração: a oração precisa ser continuada. Nós não podemos desanimar, nós não devemos orar, devemos buscar incessantemente a presença do Senhor. Eu não sei o que você tem orado e buscado, mas uma coisa eu sei falar para você: não desanime, não desista. Talvez você está orando e não está vendo nenhum resultado, você está achando que Deus não está ouvindo as suas orações, mas não desista, as suas orações estão sendo ouvidas pelo Pai Celestial, e é Ele que pode fazer na sua vida e na minha vida. Lucas 11, do 1 ao 13, Jesus ensina sobre a oração, mas Lucas 11, olha o que ele diz do 9, versículo 9 e 10, diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Insista, continue buscando, continue batendo na porta, continue clamando ao Senhor, que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. A oração, o terceiro ponto, a oração precisa ser direcionada. Aleluia. Mateus 6,6, olha o que diz o texto: a oração minha e sua precisa ser direcionada. Olha o que Jesus diz: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia. Precisamos continuar orando, precisamos continuar buscando ao Senhor. A oração precisa ser específica. Vamos lá para Jonas 2, verso 1 e 2, olha o que diz: dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a minha oração e a sua não é respondida, porque nós oramos, falamos: Senhor, eu preciso que essa caixa de retorno que está aqui, que seja para cá.
Ele pode fazer qualquer coisa. Mas aí eu oro uma vez, oro duas, oro uma semana, oro um mês, olho para a caixa, está a mesma coisa, não mudou nada. Aí eu falo, vou dar uma ajudinha para ele está sem tempo. E aí eu venho e mudo a caixa. Mas a oração de Jonas, irmãos, quando ele orou, ele não tinha mais solução para ele. Se Deus não respondesse, era a morte. E às vezes eu e você só oramos essa oração quando não tem mais solução mesmo. Porque enquanto tem, eu e você estamos lá brigando. Estamos lá dando murro em ponta de faca, nadando contra a cachoeira. Mas chega um momento, as forças acabam, a esperança acaba. E aí é quando nós verdadeiramente nos colocamos diante do Senhor e fazemos aquela oração genuína e verdadeira. Aí o Senhor age em meu favor e em seu favor, como Ele fez na vida de Jonas. A oração precisa ser em conjunto. Eu e você não fomos criados, feitos para viver isolados. Por isso nós precisamos participar de uma igreja. Por isso nós precisamos participar de um pequeno grupo. Por falar em pequeno grupo, Mãe Maria Diogo, quarta-feira nós voltamos lá com o grupo, na casa da senhora. A senhora permite? Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, se você quiser participar do nosso grupo, posso falar, pastor Júnior? No setor Bueno, na T27. Quarta-feira, nós voltamos com o grupo lá. É T28, né, Débora? Obrigado, viu? Você precisa participar, irmãos. Tem um evento aqui na igreja dos homens, os homens precisam participar. Tem um evento aqui na igreja das mulheres, as mulheres precisam participar. Tem um evento dos jovens, os jovens precisam participar. Tem um evento dos adolescentes, os adolescentes precisam participar. É porque eles não estão aqui, né? Por isso que... Nós precisamos envolver com as coisas da igreja. Sabe por quê? Eu e você não fomos feitos para viver isolados. Você já viu no programa como é que chama, pastor Saulo? Televisão que passa lá o negócio dos animais, aquele canal. Acho que não era esse não, mas Discovery. Você vê quando as feras, os animais querem atacar algum outro animal, o que eles fazem? Eles olham os mais fracos, eles olham os que estão isolados, e ali é fatal, irmãos, não tem escapatória. Assim também eu e você, nós não podemos viver isolados. Falar assim, minha igreja é aqui em casa. Não, irmão, isso é errado. Mas eu não gosto da igreja, do pastor fulano. Procura outra igreja. Mas precisamos congregar. Precisamos fazer parte da noiva do Cordeiro de Deus. Aleluia. Tem curso na igreja? Vou fazer. Tem seminário na igreja? FCF? Vou fazer. Precisamos, irmão, nos envolver com as coisas da igreja. Nossa, mas tem coisa demais na igreja todo dia. Tem culto domingo, tem grupo terça, tem grupo quarta, tem... Irmãos, glória a Deus, por isso nós precisamos participar. A minha mãe sempre falava isso, nosso descanso não é aqui na terra não, mano, nosso descanso é no céu. E alguém quer descansar, quer que o Senhor te leve hoje, nós vamos orar. Tem alguém? Não tem ninguém, né? Nós vamos fazer uma oração agora, irmão, uma oração de fé. Misericórdia. A oração precisa ser em conjunto. Mateus 18, versículo 18 ao 20, olha o que diz o texto sagrado, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nossa, mas então é muito fácil receber o milagre. Irmãos, aqui ele fala
precisamos orar em conjunto, mas você precisa estar em obediência, você precisa estar dentro do propósito do Senhor, porque Ele não vai atender a minha oração e a sua, se nós estivermos fora dos caminhos do Senhor. Ele te escuta em qualquer lugar. Eu sempre falo isso para a pessoa, você pode estar no pior ambiente que você acha. Qual que é o pior ambiente onde o pecado impera? Você pode estar lá dentro. Se você orar ao Senhor, Ele escuta a sua oração e pode te livrar dali. Ele ouve as nossas orações. Versículos 6, 7 e 8, Carlos, por gentileza, de Atos 12. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo, o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse então. Levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Vocês acham que Pedro estava preocupado? Você acha que Pedro estava ansioso? Ministério de Louvor. Pastor Luiz, vai ter a parte 2. Vocês acham que Pedro estava preocupado? Há uma semana preso, algemado, com 16 soldados guardando ele algemado entre 2, e Pedro dormia. Se fosse eu e você, nós estaríamos dormindo? Irmãos, acontece nada comigo e com você, nós já ficamos ansiosos, temos que tomar remédio para dormir, fica quase maluco da cabeça. Mas Pedro sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Pedro sabia que tinha uma igreja orando por ele. Pedro sabia que tinha alguém intercedendo por ele. E o milagre chegou na vida de Pedro. Ele disse que o anjo precisou acordar Pedro. O anjo tocou do lado do Pedro e falou: acorda, Pedro, vamos embora. E quando Pedro se levantou, o que aconteceu? As algemas caíram de seus braços. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, quem sabe tem alguém que está nos assistindo, que você está preso, que você está amarrado por algo que um dia você praticou ou alguém fizeram com você. Talvez você não tenha forças mais para se levantar, não tem forças para reagir. Lembra de Moisés? O Bradesco está fazendo propaganda aqui. Até o Moisés foi embora depois do Bradesco. Moisés libertou o povo de Faraó. Imagina, irmãos, 3 milhões de pessoas, sem falar os bens e os animais. Moisés chegou diante do mar, o que tinha? Na frente o mar, em volta tinha montanhas, e atrás o que vinha? O exército de Faraó. E aí, agora, Moisés, o que você vai fazer? E Moisés, o que eu vou fazer? O que o Senhor falou para Moisés? Dá mais um passo, coloca o pé na água. E quando ele colocou, as águas começaram a se dividir. Talvez eu e você enfrentamos algo, por quê? Porque nós não tomamos ainda nenhuma atitude. Talvez eu e você ainda continuamos acorrentados por algo do passado, algo que nós temos enfrentado. Talvez porque falta atitude minha e sua.
Falta eu e você tomarmos posição. Mas que nesta noite nós possamos entender o chamado do Senhor para as nossas vidas. Que nesta noite nós possamos entender que tem uma igreja intercedendo por mim e por você. Que tem uma igreja que tem pago um preço para você. Que o Senhor Jesus está aqui nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode trazer um novo tempo na sua vida. E que seja um tempo de fé. Um tempo não de incredulidade. O anjo mandou: acorde, Pedro, levante-se, veste sua roupa. Tudo isso tem, irmãos, um símbolo. Calce as sandálias, põe a sua capa. Tudo isso significa revestimento, certeza na caminhada, de saber que o Senhor Jesus vai fazer, saber que um dia Ele vai lembrar de você, como um dia Ele lembrou do tempo do povo hebreu que estava no Egito. Irmãos, isso me intriga. O povo lá estava chorando, porque faziam 400 anos de escravidão, e eles orando a Deus, pedindo socorro, misericórdia. Isso mexe comigo, e diz o texto que um dia Deus lembrou deles. Deus lembrou da promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. O Senhor lembrou da promessa que havia feito. Que nesta noite o Senhor possa lembrar da promessa que existe sobre a sua vida. Que o Senhor possa lembrar da promessa que existe sobre a minha vida, da promessa que existe sobre esta igreja. Que o Senhor nesta noite possa fazer nas nossas vidas. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. E olha o que aconteceu. Pedro saiu para fora. Pedro foi caminhando com o anjo. Irmãos, a Bíblia ela é tão poderosa, a palavra de Deus. Vocês percebem que nesse texto aqui foi onde eles deram as ideias dos portões automáticos, elétricos, né? O texto fala o quê? Que quando eles chegaram no último portão de ferro, o portão abriu sozinho. Naquela época, presbítero Joaquim, a primeira narrativa, irmão Cláudio, de portão elétrico na Bíblia era lá. Naquele tempo já existia. E Pedro ainda não estava acreditando. Mas quando ele saiu na rua e foi caminhando com o anjo, aí ele começou a crer que realmente ele tinha sido liberto. E quando ele chegou na casa de João, onde eles estavam orando, bateu na porta, veio uma moça, uma jovem chamada Rod, que significa rosa, abriu a porta. Ela olhou, abriu, viu que era Pedro, fechou de novo e saiu correndo. Em vez de abrir a porta para ele entrar, foi lá, o Pedro está na porta. Irmãos, a igreja estava orando para eles uma semana. Pedro está lá, não, você deve estar variando, é o anjo do Pedro, é o anjo de Pedro que está lá, não é Pedro. Pensa, irmãos, uma coisa dessa. Eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele opera milagres. Ele opera milagres e Ele está aqui nesta noite, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer, pastor Júnior, rapidinho, pastor. Eu queria fazer 2 orações. A primeira delas, tem algo que está amarrando a sua vida? Você que está aqui nesta noite, tem algo que tem impedido você de romper na sua caminhada?